Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa série Pega Leve, tema que acompanhou o nosso mês, acompanhou nossas reflexões, aonde nós olhamos, buscamos palavras bíblicas, soluções da Bíblia, para a gente aprender a pegar leve na vida, tendo em vista que a vida é pesada. E que muitas vezes a vida se torna pesada demais. Então, nós estamos nessa série, fechando essa série. Eu quero te convidar para você hoje se abrir para essa última reflexão. É uma reflexão que faz um convite que desde a primeira música vinha te chamando para isso. Para gratidão, para olhar quem Deus é, o que Deus faz, como Ele age, que isso faça você perceber e deixar brotar da tua vida a gratidão. Então eu quero te convidar para no início dessa mensagem você se colocar em pé agora. Eu quero te convidar para você fechar os teus olhos. E de olhos fechados você primeiro dá uma boa respirada. Muitas vezes a gente não para respirar. A gente vai trazendo cargas pesadas na nossa vida. E a gente muitas vezes não faz como o próprio Salmo diz, minha alma suspira. E assim quando aliviar você agora, pensa o motivo que você tem para agradecer no dia de hoje. Só do dia de hoje, o que você tem para agradecer? Fale para o Senhor. O que você o agradece? Qual é o motivo que você tem para dizer muito obrigado? E assim nós queremos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite. Por essa noite de casa cheia, Senhor. Tantas e tantas pessoas num só objetivo, vir até aqui para te buscar, para ouvir a tua voz, para te agradecer, para reconhecer que tudo é teu. E por isso nessa hora que nós vamos ouvir da tua palavra, trabalha em nossos corações, trabalha nas nossas emoções, trabalha na nossa reflexão, para que realmente a gente ande contigo. Experimente o teu convite que diz, o meu fardo é leve. Alivia o nosso fardo e nos enche de gratidão. Nós oramos e pedimos por Senhor abençoar esse momento de palavra em nome de Jesus. Amém. Agora você pode sentar. Nós então, para finalizar essa série Pega Leve, nós estamos chegando no nosso último tema. E antes de apresentar o tema, eu quero trazer algumas conclusões para você. A primeira delas é, a vida se torna pesada porque eu e você temos armadilhas emocionais que tornam a vida pesada. Você já parou para perceber que todos nós temos algumas coisas na nossa emoção que dificultam a nossa vida? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Salomão com toda a sua sabedoria, na nova tradução da linguagem de hoje ele diz assim, Deus nos fez simples e direitos, mas nós estragamos tudo. Ou seja, era para ser simples, era para ser fácil. Mas por causa do pecado, da nossa origem, da história, do pecado que entrou na humanidade, aquilo que é simples se torna difícil. E a vida que foi criada para se tornar leve, se torna pesada. E a gente se pega percebendo que muitas vezes o que torna a vida pesada é as armadilhas emocionais que nós temos. Quantas vezes você estava com as contas em dia, de banho tomado, depois de jantar, depois de mais um dia de trabalho, com a saúde em dia, e você mesmo assim estava frustrado. Mesmo assim estava sobrecarregado. Mesmo assim estava bufando para lá e para cá. Porque existe algo na nossa natureza que a gente muitas vezes usa sem querer dessas armadilhas que tornam a vida pesada. E preparando para essa mensagem, eu li um livro chamado A Arte de Ser Infeliz, de um psiquiatra chamado Nélio Tombini. E o que ele fala nesse livro? Ele diz assim, dia após dia, sem perceber, sem querer, sem saber, esforçamo-nos numa arte milenar, a arte de se sentir infeliz, a arte de ser infeliz. Nas decisões que tomamos, naquilo que dizemos, no modo como nos sentimos, em quase tudo, quase sempre, agimos como nós mesmos.
Um psiquiatra olhando para o comportamento humano e para a vida humana, ele chega à conclusão, é impressionante que eu e você somos artistas na arte de buscar a infelicidade. Mesmo que involuntariamente, inconscientemente, nas nossas decisões, quando a gente percebe o que a gente está fazendo, a gente está buscando a infelicidade. Sem querer, sem saber, parece que a gente se esforça para isso. Tomamos decisões que nos tornam infelizes. Falamos coisas que nos tornam infelizes. Nos sentimos de uma maneira que não nos faz bem. Ou seja, nós jogamos contra nós mesmos. Quem nunca percebeu que tinha uma decisão para tomar? Independente do conselho, independente do que falavam, mesmo tudo dizendo não faz, você ia lá e fazia. E depois te dava mal com aquilo. Quem nunca disse a frase, ou ouviu a frase, eu acho que eu tenho um dedo podre. Tenho um dedo podre, meu problema é que eu tenho um dedo podre. Não, o teu problema é que você toma decisões ruins. O dedo, para apodrecer, tem outros motivos, mas não é esse. Não é por isso, mas é porque existe no nosso DNA, na nossa humanidade, algo que parece que tudo que a gente faz, pela nossa natureza, torna a vida pesada. E por isso que essa série Pega Leve entra nesse mês, para nos fazer pensar sobre isso. Você já está se sentindo cansado? Estamos em agosto, só para avisar vocês. Tem alguns que já estão cansados. E a gente é tão habilidoso em pegar pesado, que no final de ano a gente cansa com os encerramentos. Já perceberam? Encerramento do grupo de futebol, encerramento do grupo de mulheres, encerramento do louvor, encerramento do culto infantil, encerramento do trabalho, encerramento do setor do trabalho, encerramento dos 3 sócios do trabalho, encerramento dos amigos do trabalho. Quando vê, você sobrecarrega até de encerramento no fim do ano. Gente, tem tantos ministérios na Pedro, chegava uma época que ninguém mais aguentava o encerramento. Fora que encerramento é quase um... como é que eu vou falar isso de um jeito legal? A gente se alimenta bem, vamos dizer assim. E aí a gente viu assim, não tem mais agenda para encerramento, porque todo mundo quer fazer encerramento de alguma coisa. Deu de gastar comprando meia e bombom da Cacau Show para fazer lá o amigo secreto. Deu. Então a gente começou a fazer agora início dos trabalhos. Não dá para fazer encerramento de tudo, alguns a gente começa. Só que daí agora já está indo até março e abril o início, porque é muito grupo. A gente tem uma mania de se sobrecarregar o tempo inteiro e tornar a vida pesada. Isso é semelhante a uma imagem. Quem já fez essa experiência? Que tinha um monte de sacola do supermercado. Pegou uma, pegou mais uma, fez assim. Eu aguento, deixa eu botar mais uma aqui. Daí vai botando aqui. Vai subindo nos braços a sacola. E aí vai assim, esse dedo já está quase caindo. Quando chega na porta da casa, a gente abre a porta e faz o quê com as sacolas? Essa imagem, muitas vezes é a imagem da minha e da tua vida. Mais um compromisso. Mais um pouco que eu não descanso. Mais uma encrenca que eu me meto. Mais uma semana que eu começo agitado. Mais um dia que eu reclamo de tudo. E a gente vai andando com essa sacola e diz, eu aguento mais um pouquinho. E aí quando chega diante das decisões, diante de Deus, diante daquilo que é realmente importante, o que a gente faz? Atira tudo no chão. Pastor William falou ano passado nesse período, talvez vocês lembrem. Setembro é um mês que a gente não deve tomar decisões. Porque todas as decisões que a gente toma é para abandonar, é para não querer, é para desistir, é para chutar o balde. Setembro não é mês de decisões. Porque tem uma tendência que a gente vai se sobrecarregando tanto, que o pega leve é para setembro. Uma pessoa esses tempos na secretaria falou para mim ali, não vejo a hora de acabar o ano. A carga é pesada. Qual é o último conselho para a gente pegar leve? E esse conselho de hoje é muito legal. O conselho de hoje para pegar leve é celebre. Celebre. Esse é o conselho de hoje. Celebre. Uma coisa que é muito interessante é que desde o Antigo Testamento Deus manda a gente fazer festa. Deus coloca como uma ordem para o povo de Israel. Faz festa. Faz festa, para tudo, viaja, organiza, mas faz festa, celebra. Existem 7 festas
que o povo judeu faz: festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias, festa do Pentecoste, festa da trombeta, festa da expiação, festa do tabernáculo. É onde para tudo, guarda tudo e vai fazer festa. Porque Deus sabe que na nossa vida tem que ter espaço para festa. Tem que ter espaço para celebração. Tem que ter espaço para celebrar a vida. Porque senão a vida se torna pesada. Porque senão a vida vai se tornando difícil. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, quem não tem, vai estar destacado algumas palavras desse texto no slide. Mas quem tem a Bíblia e quiser acompanhar, seja no celular ou seja nela física, eu quero olhar com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que Deus não mudou, é que Ele insiste que na minha e na tua vida tem que ter espaço para festa, tem que ter espaço para celebração. E quando a vida é pesada, para você pegar leve, tem 3 atitudes que Deus te convida a tomar. E olha a palavra que acompanha: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. O convite de hoje é: celebre, ore e agradeça. Esse é o convite para a tua vida. Celebre, ore e agradeça. É isso que Deus te chama a fazer. É isso que Deus nos chama a fazer. É isso que faz parte de pegar leve com a vida. Você precisa entender que Deus manda você soltar essas sacolas, que o teu dedo está arrebentando e daqui a pouco você vai atirar tudo no chão. Se você não tiver lugar na tua vida com Ele, para celebrar, orar e agradecer. Então, 3 atitudes na vida cristã que permeiam tudo: alegrar-se, orar e agradecer. Primeira delas que eu quero olhar com vocês é: precisamos nos alegrar. Se tem uma característica da vida cristã que deveria ser marcante para quando alguém conhece um cristão, é dizer: o cristão é uma pessoa feliz. Aquela pessoa é alegre. E eu desconfio que muitas vezes a igreja se distancia daquilo que Deus propõe para o povo de Deus. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E todos que olhavam, viam nós cantando e também diziam: grandes coisas Deus fez por eles. Por isso eles estão alegres. Eles diziam: sim, grandes coisas Deus fez por nós. E é por isso que estamos alegres. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que o povo de Deus lembra? Quando a gente percebe quanto Deus é bom, quanta coisa Deus fez por nós, sabemos que somos povo dele. Quem vai olhando para nós diz: rapaz, esse pessoal é feliz. Olha na carinha deles, tem alegria ali. Olha para o sorriso deles, tem felicidade ali. Os outros comentam. E a pergunta é: quais são os comentários quando alguém te conhece? Quais são os comentários quando alguém me conhece? Será que a felicidade é uma marca da nossa vida? Será que a felicidade é uma marca daquilo que a gente faz domingo após domingo aqui quando entra por aquela porta? Ou principalmente quando você sai daquela porta? Será que a felicidade tem espaço na nossa vida? O Salmo 100 vai dizer que a nossa alegria, que nós devemos celebrar ao Senhor com alegria, entrar pelas portas com hinos de louvor, porque nós somos povo de Deus. O motivo para a tua alegria não é a resposta que você espera, mas é o Deus que você tem. O motivo para a tua alegria é que Deus diz: a alegria deve ser sempre parte da tua vida. E sempre significa que às vezes a tua alegria vai ser em meio às lágrimas. Porque a alegria não é da gargalhada o tempo inteiro. A alegria não é o tempo inteiro estar assistindo um meme novo para ter um motivo para sorrir. Mas é a alegria de saber: eu sou povo de Deus.
Eu sou filho de Deus. E quando eu olho como Ele age na minha vida, o que Ele fez por mim, eu tenho que ter espaço para alegria na minha vida. Se você fizer uma retrospectiva desse mês, tem bastante sorriso aí? Tem espaço leve? Se você fizer uma retrospectiva desse mês, daria para dizer que você está levando a alegria a sério? Essa mensagem tem no livro, para aqueles que leram, que acompanham essa série. O livro Pega Leve, que diz, leve a alegria a sério. Tem que estar no nosso planejamento espaço para alegria. Espaço para celebração. Espaço para comemoração. Espaço para sorrir. Espaço para você sentar e poder comemorar a mínima coisa. Até um dia que você venceu. Até um dia que você percebeu o que passou. Tem que ter espaço na agenda para levar a alegria a sério, porque a vida é pesada demais. E se nós brincamos com a alegria, a gente nunca solta essa sacola, que vai pesando e pesando e pesando e pesando na nossa vida. Quando nós somos alegres, a gente descobre essa grandeza. Eu quero te dar 3 motivos pelo qual você pode ser alegre. Primeiro deles, porque Deus nos libertou no passado. Sempre que você olha para o teu presente, você olha para um Deus que já fez por você. Já parou para pensar? Você está sentado aqui hoje. O teu presente, o meu presente tem um recado. Deus já fez. Na cruz, Jesus já pagou o preço pelos teus pecados, pelos meus pecados. Na cruz, Jesus nos salvou. Ele já fez. Então, quando você olha para trás, inclusive para as marcas difíceis do teu passado, o passado te lembra que o amor que você precisa, você já recebeu. Que o sacrifício pela tua vida já foi oferecido. Que a salvação que você procura encontrar já aconteceu. Que a vida que o Senhor promete é tua. O Senhor nos libertou no passado e por isso você pode ser alegre. Independente do que acontece agora, independente das experiências difíceis do passado. O segundo motivo pelo qual você pode se alegrar, porque Deus nos protege no presente. Alguém teve dificuldade de perceber que só estar vivo já é um presente? Quando nós fomos orar ali antes do culto, não lembro quem foi a primeira pessoa que orou, foi o Pedro. Segunda foi a Joelma. Eu quase pensei, Joelma, tu quer fazer a pregação aqui já? Porque ela falou exatamente o que eu estou falando para vocês. A primeira frase dela disse, Senhor, obrigado porque hoje nós estamos vivos. Nós acordamos e estamos vivos e estamos aqui. Pronto. Você precisa mais algum motivo ainda para agradecer? Para reconhecer que a tua vida pode ser uma vida de alegria, que Deus te presenteou com a vida. O presente é um presente. E mais, porque Deus nos salvará por completo no futuro. Os filmes antigos sempre acabavam com a mesma mensagem, as histórias antigas. E viveram felizes para sempre. A vida do povo de Deus, de quem reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que passa a viver com Ele, tem o final escrito. Eu não sei o enredo que você está passando, eu não sei as lágrimas que você vai derramar, eu não sei as coisas que vão acontecer, mas os filmes, quando são assim, que tem muita tensão, a gente fica na expectativa do final, e quando no final vem a mensagem e viveram felizes para sempre, dá um alívio. Porque a gente percebe, deu certo. Sempre que você olha para a cruz, significa que o final já está escrito. Eu não sei o enredo da minha e da tua vida. Eu não sei o que vem, eu não sei o que a gente já passou, mas eu sei que a gente tem motivo para se alegrar. Deus nos salvará por completo no futuro. A tua história está sendo escrita, mas o final Jesus já escreveu. E viveram felizes para sempre. Estarão na eternidade comigo. E é por isso que eu digo para você, celebrar a vida é uma bênção. Que bênção celebrar a vida. Que bênção poder celebrar que você está vivo. E para isso você não precisa ter muito, você só precisa saber quem é Jesus. Você só precisa ter alegria em Deus, que você vai perceber que tem que soltar essa sacola pesada. Que é o jeito que às vezes a gente enxerga a vida, enxerga os dias, enxerga tudo. Precisamos disso. Alegrem-se sempre. E o segundo recado é que nós precisamos orar continuamente.
Teve uma coisa que o livro trouxe que para mim chamou muito a atenção. Que ele traz a oração como fonte de alegria. E eu comecei a refletir sobre isso e eu fiquei pensando sobre uma coisa. É muito difícil alguém que murmurar depois de orar. É muito difícil alguém que reclamar depois de ter feito uma oração. É muito difícil alguém que xinga todo mundo, xingar depois de falar em nome de Jesus, amém. Normalmente, os espaços para tudo que pesa na nossa vida tem a ver com a nossa falta de oração. Nós não podemos ser um povo que ora pouco, porque orar é a celebração da nossa fé. Inclusive, hoje eu não tinha nenhuma ilustração, porque alguns já ficam esperando o que eu vou usar de ilustração. Eu achei que hoje eu ia escapar, que eu ia voltar ao normal. Mas daí, quando chegou no final do culto, um rapaz me mandou um link. Daí eu pedi a ajuda do Beto aqui. Beto, me traz aqui a ilustração de hoje. Quero ensinar um negócio para vocês hoje. Primeiro que o Beto perdeu o lugar dele agora. Tem baterista novo na igreja agora, Beto. Hoje alguém me mandou um videozinho porque eu falei de uma coisa. Você tem que ter espaço na tua vida para realmente levar a vida de oração a sério. Quando tem espaço na tua agenda para celebrar e você pega leve, ao invés de você estar no trânsito batendo no painel porque a pessoa da frente não ligou o pisca, você aprende a bater no painel louvando a Deus. E você vai batendo, eu te agradeço, Deus, por se lembrar. Tem aparelho desse para vender, acho que tem na Shopee. Se comprar, usa o código Rafael 10, tá bom? Que vai ter desconto. Tem para vender na Shopee porque é uma ilustração de dizer, você pode estar no volante, batendo no painel e fazendo um som. Eu quero te desafiar, começar teu dia amanhã colocando um louvor do carro. E a pessoa vai te ver batendo lá, agradecendo a Deus. Louvando a Deus, falando da bondade de Deus, falando que Deus é bom. Um conselho para você pegar leve com a vida e para a vida não ser tão pesada é para de bater no painel para xingar quem não ligou o pisca. E começa a bater no painel para cantar louvores a Deus. Começa a usar na tua vida o louvor como uma rotina da vida. Pega aqui, Beto, senão acho que você vai bater em mim daqui a pouco. Obrigado, Beto. Como uma rotina para a tua vida, para você perceber a vida de oração. Quando ela faz parte da minha vida, ela vai roubando o que deixa a vida pesada. Quando eu oro mais, eu reclamo menos. Quando eu oro mais, eu murmuro menos. Quando eu oro mais, eu xingo menos. Quando eu oro mais, eu agradeço mais. Quando eu oro mais, eu tenho mais motivos para falar coisas boas. Quando eu oro mais, os meus lábios são purificados. Porque vai perdendo espaço para aquilo que pesa, para conversas pesadas, para comentários pesados, para aquela sobrecarga. E aí, surpreendentemente, você quer chegar no seu trabalho na segunda-feira, reclamando a semana inteira e até o domingo antes de dormir, que segunda vai trabalhar e você quer chegar lá e quer que ele seja leve. Surpreendentemente, os desentendimentos que você tem com pessoas, você pensa que vai se resolver numa mágica. Ore mais. Se você orar, dificilmente você vai chegar no teu trabalho e reclamar. Vá para o trabalho e diga, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. E agradeça motivos pelo qual você tem um trabalho. Entre no seu carro e diz, Senhor, que privilégio, eu tenho um carro para dirigir. Obrigado pelo carro que eu tenho. E obrigado porque eu estou indo nesse carro trabalhar. Obrigado. Obrigado porque eu cheguei. Faça esse exercício. De segunda a sexta. Se aguentar até o domingo, vai. Comece o seu dia dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Depois diga, Senhor, obrigado porque eu tenho um alimento. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu cheguei no meu trabalho. Obrigado porque o Senhor cuidou desse dia de trabalho. E quando vai dormir, diz, Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de mim no dia de hoje. Faça isso e repita toda semana. E você vai perceber quanto os pesos da vida têm a ver com a falta de oração. Com a falta de celebração.
não tem espaço para alegria, porque eu e você somos artistas em buscar a infelicidade e deixar a vida ficar pesada demais. Davi Lago fala no seu livro: a oração contínua evita o esgotamento espiritual, pois mantém a alma aquecida pela graça de Deus. Ele diz, a Bíblia diz para orar sempre, porque quando você está sempre orando, você está sempre aquecido por Deus. Você nunca está esgotado. Você nunca está entregue. Salmo 68, versículo 19 diz assim: bendito seja o Senhor, que dia após dia leva nossas cargas. Ou seja, eu bendigo a Deus, porque todos os dias Ele carrega a minha carga. Todos os dias Ele pega o peso da minha vida, quando eu entrego para Ele, carrega para mim. Então, meu querido, ore para a vida ficar mais leve. E o terceiro e último conselho é: precisamos dar graças em todas as circunstâncias. A Bíblia diz para a gente agradecer por tudo, inclusive para as coisas que você disse, Deus, não deixa acontecer, e aconteceu. Agradecer por tudo. Aprender com tudo, porque em tudo Deus age, até nas coisas que você não quer. Chamou a minha atenção, eu não tinha prestado atenção nisso, olhando para a Bíblia, mas no livro vai falar algo bastante interessante. O Novo Testamento diz que a ingratidão é sinônimo de duas coisas: idolatria e apostasia. Ou seja, uma pessoa ingrata é uma pessoa que adora outros deuses. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que abandona a fé. A falta de gratidão é uma tradução da falta de Deus na nossa vida. Já parou para pensar que forte essa palavra? A falta de gratidão significa que você abandonou a fé. E gratidão é a palavra que mais está na moda. Ou uma das que mais está na moda. Toda semana alguém diz para mim: a gente tem que ter gratidão, né, pastor? Eu digo, a gente tem que ter gratidão. A gente tem que ter gratidão. Só é difícil agradecer, mas tem que ter gratidão. Você consegue ser grato? Eu fiz uma viagem com você, numa rotina de uma semana, que a gente passa por tantas coisas para agradecer. E o povo de Deus precisa se alegrar, para a vida ficar mais leve, para perceber, Deus me convida para celebrar, orar e agradecer. E aí a vida vai ficar mais leve. Isso vai aparecer no meu rosto. Sabe, meus queridos, a gratidão muda tudo. A gratidão muda tudo. A gratidão muda a tua forma de se comportar. A gratidão muda a forma que você vive. A gratidão muda a forma que você ora. A gratidão muda a forma que a vida se torna pesada. A gratidão muda tudo. Quando você começa realmente a agradecer, uma transformação acontece na tua vida. Quando você realmente começa a agradecer, você começa a perceber que a vida fica mais leve. Que você tem mais motivos para dizer obrigado, Senhor. Eu estou falando de temas simples, mas que a gente tem que falar toda hora, porque toda hora somem da nossa vida. Ah, que coisa boa quando tem o barulho do sorriso, daquela mão que a gente aperta, do pessoal chegando para a igreja. Como é bom ver o povo de Deus pegando leve, celebrando, fazendo desse culto lugar de celebração. Eu quero aqui até lançar um desafio para vocês. Quando acaba um louvor, eu que fico lá no fundo, eu acho uma coisa engraçada. Que muitas vezes as pessoas ficam esperando quem está aqui na frente dizer aplauda. Mas o povo fica assim, ó. Acaba o louvor e faz assim. E aí o pessoal aqui da frente não fala, a pessoa faz assim. Se acabar o louvor e Deus tocou a tua vida, aclamar também é coisa que Deus faz na nossa vida. Se o pessoal não falar, faz por eles. Acabou o louvor, foi um louvor que tocou teu coração, aplaude forte o Senhor. Aplaude forte para dizer obrigado, Deus. E deixa essa alegria te encher. Quando a gente está cantando uma música, canta. Canta. Canta com vontade, fala essas verdades sobre Deus. Eu acho tão interessante que às vezes a gente está dizendo, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E a gente está assim.
Abre a boca, canta. E você vai perceber que poder para a vida ficar leve. Quando a gente consegue celebrar o Senhor com força. Uma das características do povo de Deus, quando eles iam nas jornadas da vida, passava chuva, passava calor, passava frio, mas eles iam cantando, eles iam aplaudindo, eles iam dançando, eles iam gritando, eles iam sorrindo. E as pessoas iam olhando e dizendo, lá está o povo de Deus. Deus está fazendo coisa por eles, por isso eles estão alegres. Deus está fazendo coisa pela tua vida, bota um sorriso nesse rosto aí. Exercita o sorriso, desde o bom dia até o boa noite. E começa a fazer isso. Às vezes a igreja parece que se desvincula daquilo que é característica do povo de Deus, de ser alegre. Às vezes a gente foi criado com uma imagem de dizer, não faz barulho, chegou na igreja. Deus está bravo contigo. Fica quietinho. Não. A gente faz com reverência. Mas a gente deixa transbordar. A gente deixa essa alegria nos invadir. E aí a gente começa a pegar leve. Eu quero encerrar a mensagem nessa noite dizendo para você, Deus quer ver mais sorriso nessa carinha aí. Celebre, ore e agradeça. Ontem eu fui levar uma palestra para os doutores sementinhas. Trabalho muito bonito. Cheguei lá no auditório, o auditório cheio. Todos eles com a camisetinha, o nariz de palhaço como colar, que ainda não tinham colocado. Aquele ambiente foi muito tocante, assim, quando a gente começa a conversar, eu trouxe aquela mensagem que eu tenho levado em vários lugares, fé no futuro, poder no presente, falando de esperança, falando de coisas para incentivá-los. Eles começaram a compartilhar, e entre o compartilhar surgiu algumas coisas, como pensar que às vezes eles estão diante de uma criança, que passa a semana inteira chorando, sofrendo, se machucando, e eles entram e provocam um sorriso naquela criança. E aquela criança se enche de gratidão. Tem pais que estão lá há 2 anos, diariamente, levando seu filho, orando pelo seu filho. E daqui a pouco chega aquelas pessoas que voluntárias vão lá para trazer um pouco de alegria. E é possível sorrir, agradecer, orar num leito de hospital. Mas a grande pergunta é, por que eu e você não fazemos isso? Por que falta tanto sorriso nos nossos dias? Por que falta tanta oração? Por que falta tanta gratidão? Esse peso é o peso que Jesus quer carregar por mim e por você nessa noite. Os discípulos, até quando perseguidos, eram alegres. Até quando estavam indo morrer por causa do nome de Jesus, estavam indo alegres. Porque o povo de Deus é um povo que celebra. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero pedir para o louvor voltar para cá. Até você, Beto, pode voltar. Vou deixar hoje, você toca. Domingo que vem sou eu. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. A gente vai orar. E assim que acabar a oração, nós vamos cantar um louvor de agradecimento. Nós vamos cantar um louvor de gratidão. E você vai cantar celebrando, você vai cantar sorrindo. Claro, não precisa exagerar, tá? Mas vai na fé, vai na... Para você perceber o quanto a vida fica leve, quando a gente tem espaço na agenda para louvar, agradecer a Deus, sorrir, cantar com alegria, você vai fazer isso. E depois vou ter um aviso final que vocês vão gostar também. Mas então feche seus olhos agora.
E pense nisso, Deus te dá motivos para sorrir. E vai lá buscar na tua lembrança um motivo que vai provocar um sorriso agora no teu rosto. Das coisas que você tem para agradecer. Tem, se você não está achando, procura. Porque tem motivos que Deus te dá para sorrir. Salmo 103, versículo 2. Bendize ao Senhor a minha alma. Bendize ao Senhor todo o meu ser. E não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Tem bênçãos de Deus aí. Agradeça, lembre. Já estou vendo alguns sorrisos. Isso aí. Deus te dá motivos para sorrir. Pai querido, eu quero te agradecer, porque nós somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio. E assim, Senhor, nós queremos lembrar o que o Salmo nos diz: celebre o Senhor com júbilo. Entrem por suas portas com ações de graça, bendigam o seu nome, sirvam com alegria, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Obrigado pelo que o Senhor já fez por nós no passado. E a cruz sempre é essa mensagem: está pago, está feito, está perdoado, está salvo, porque Jesus nos salvou. Obrigado pelo nosso presente, porque é um presente, Senhor. E obrigado porque no nosso futuro, independente do enredo que ainda tem, viveremos felizes para sempre, porque o Senhor nos salvou para a eternidade. E por isso, Senhor, nós queremos encerrar esse culto te agradecendo por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito. Pega as nossas cargas, Senhor, e nos perdoa por carregar tanta carga dia após dia. E nos faz nessa noite reconhecer, bendizer, experimentar. Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva as nossas cargas. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos os motivos que nos fazem chorar. Entregamos os pesos que precisamos carregar, mas reconhecemos que a Tua alegria é a nossa força. É por isso que tem sorriso, é por isso que tem oração, é por isso que tem gratidão, porque nós dizemos: somos Teu povo. E nós juntos queremos orar a oração que o Senhor nos ensinou como forma de expressar nossa gratidão, nossa alegria, nossa celebração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E que a alegria do Senhor seja a tua força. E que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo esteja sobre ti. E te acompanhe hoje e sempre. Amém. Agora em pé, com alegria, vamos louvar ao Senhor. Vai, Betão, quebra tudo aí. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu acredito, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu acredito, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o
te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, pertenço, Deus. Aleluia! Louvado seja Deus!